produtores, sejam bem-vindos ao Portal do Produtor. Nós estamos em Uruguaiana, na Universidade Federal do Pampa. Nosso assunto é a ovinocultura. Eu estou aqui com o professor Guilherme Bastos, membro do Centro de Tecnologia em Pecuária e coordenador do laboratório Repropampa. E o nosso assunto vai ser o controle de aparição de ovinos. Obrigado, professor. Qual é o principal entrave para o desenvolvimento da ovinocultura hoje aqui na região? É uma atividade tão largamente utilizada, né, no passado e hoje aí num compasso meio de... enfim, não tanto quanto poderia, né, professor? Como a gente pode explicar isso? Bom, sem dúvida nenhuma, o principal entrave hoje da ovinocultura é a baixa produção de cordeiros. Se estima que o Rio Grande do Sul tenha um percentual de desmame ao redor de 50%, 60% de cordeiros em relação ao número de ovelhas paridas. E isso é muito pouco, né? Isso representa um percentual pequeno que inviabiliza a atividade dentro das propriedades rurais como uma atividade de alta lucratividade. Então isso daí faz com que a ovinocultura seja encarada de uma maneira como uma atividade marginal em relação às outras, justamente em função desse tópico que eu acredito ser o mais importante, o gargalo maior, vamos dizer assim, da ovinocultura. Professor, quais são as formas, o que no manejo o produtor pode fazer garantir a sobrevivência do maior número de cordeiros? Bom, existem algumas etapas que nós chamamos de controle integrado da aparição em ovinos. O produtor precisa respeitar todas essas etapas para que ele obtenha sucesso na sobrevivência de cordeiros e consiga assinalar e desmamar um percentual elevado. Que percentual é esse? O ideal seria que fosse de 100%. O ideal é que o produtor tenha um percentual de aparição maior de 100%, ou seja, algumas ovelhas vão ter gêmeos, trigêmeos, e com isso ele consegue um percentual maior de 100% de cordeiros nascidos, e que ele tenha em torno de 90%, 100% de cordeiros assinalados ou depois desmamados. Então esse seria o ideal. Para que ele atinja esse percentual ideal, ele precisa respeitar algumas etapas, que nós chamamos de controle integrado da aparição. O próprio nome diz integrado porque são várias etapas que andam juntas e que precisam ser feitas cronologicamente. Então, o controle integrado inicia com a eleição da época de encarneiramento, ou de inseminação. Porque o produtor, o ovinocultor, tem a tendência de encarneirar ou inseminar suas ovelhas ali por janeiro, fevereiro, e consequentemente essas ovelhas vão parir em julho, agosto, que é o forte do inverno, onde já tem várias geadas, né? O campo nativo não está crescendo, está com baixa qualidade nutricional, então existe uma baixa oferta de pasto e uma baixa qualidade nutricional desse pasto ofertado, o que faz com que as ovelhas apresentem um quadro de toxemia da prenhez. A toxemia da prenhez é uma doença metabólica que nada mais é do que a falta de energia para que ela consiga tocar adiante a gestação e ao mesmo tempo tem energia para caminhar, defecar, urinar, se alimentar e assim por diante. Então, basicamente, o que a ovelha está comendo no inverno, já no terço final de gestação, não atende nem em quantidade, nem em qualidade aquilo que ela precisa para ela mesma em termos de energia e para sustentar, do ponto de vista da energia, a gestação. As ovelhas mais acometidas por essa toxemia da prenhez são aquelas prenhes de gêmeos ou trigêmeos, onde a demanda por energia é maior ainda, e isso faz com que uma parcela significativa do rebanho adoeça. Os sintomas são que essa ovelha ela fica deitada, ela não levanta, não tem força para levantar, não caminha, não reage a estímulo algum e acaba morrendo. Quando a gente faz a necrópsia, vê que ela está gestante de 2, 3 cordeiros. Então, o que é o ideal? O ideal é que essas ovelhas cheguem ao parto antes do inverno ou após o inverno. Para que elas cheguem ao parto antes do inverno, elas precisam ser encarneiradas em novembro, basicamente. Aí muitos ovinocultores se perguntam assim, bom, mas será que em novembro essas ovelhas vão estar ciclando, vão estar manifestando cio?
uma vez que a ovelha é uma espécie estacional, ou seja, numa determinada época do ano, ela para de manifestar cio. E eu diria que essas raças laneiras, com a Merino, Ideal, Corredale, que são as principais raças criadas aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, essas raças estão sim, em grande parte, ciclando nessa época. E para aqueles rebanhos que ainda não estão, ou que têm um percentual pequeno de ovelhas ciclando, existem maneiras de se estimular essa ciclicidade das ovelhas e fazer com que elas fiquem gestantes nessa época. Nós temos feito isso, já temos esses resultados. Então, fazendo em novembro, essas ovelhas vão parir antes do inverno, né? E quando nós tivermos as primeiras geadas e quando o pasto efetivamente ficar deficitário do ponto de vista de quantidade, de oferta de pasto e de qualidade, essas ovelhas já vão estar com os cordeiros já nascidos sem problema algum. Outra maneira é encarneirar essas ovelhas a partir de abril, que é para que elas venham a parir com 5 meses de gestação em setembro, ou seja, após o inverno. E com isso, quando essas ovelhas vêm ao parto, já após o inverno, a temperatura está mais amena, o campo nativo está rebrotando, então ele está melhorando em termos de oferta de pasto e de qualidade, e isso tem uma tendência a auxiliar para que morra menos cordeiro. Então o passo número 1 é esse, ele eleger uma época de parição que anteceda o inverno ou que seja após o inverno. A segunda etapa é o diagnóstico precoce de gestação por ultrassonografia. A ultrassonografia é uma técnica de diagnóstico precoce. Ela não é uma técnica para ser feita nas ovelhas com 3, 4 meses de gestação. Ela é muito mais útil quando as ovelhas estão ali com 25, 30, 40 dias de gestação. E nesta fase, se pode não só identificar as ovelhas que ficaram gestantes, aquelas que não estão gestantes, mas também identificar aquelas prenhes de gêmeos ou de trigêmeos. E o que vai nos possibilitar, então, identificá-las e fornecer um manejo nutricional melhor e separado para essas ovelhas, uma vez que elas são grandes candidatas a terem a toxemia de prenhez lá no último mês de gestação. Qual é o percentual de prenhez de gêmeos e trigêmeos? Em termos gerais, assim, nas condições de criação do Rio Grande do Sul, em torno de 20% do rebanho tem prenhez gemelar. Em torno de 20% nas condições de criação, mas existem rebanhos que têm um percentual maior, existem inclusive em algumas raças, como na raça L de France, o gene vacaria, em outras raças existe o gene burula, que são raças de maior prolificidade. São modificações genéticas que se fizeram, que permitem que as ovelhas tenham maior prolificidade, ou seja, um percentual maior delas tem gêmeos ou trigêmeos. Mas na maioria dos rebanhos, em condições normais de criação de campo nativo, em torno de 20% tem gestação gemelar. E essas devem ser identificadas principalmente pela ultrassonografia precoce, para que se faça um manejo nutricional separado, melhorado para elas, tentando minimizar ou reduzir esse efeito da toxemia de prenhez lá no final da gestação. Então a ultrassonografia é a segunda etapa do controle integrado da aparição. A terceira etapa, e que pode ser feita logo após a ultrassonografia, ou se pode conciliar com a ultrassonografia, é a esquila pré-parto das ovelhas. Está provado por inúmeros trabalhos científicos que a ovelha que é esquilada, principalmente entre 60 e 90 dias de gestação, essa esquila propicia que ela venha a parir cordeiros mais pesados e que, consequentemente, são mais hábeis para sobreviver em relação àquelas ovelhas que não foram esquiladas durante a gestação. Então, o ideal da esquila chamada pré-parto é entre 60 e 90 dias de gestação. Bom, a quarta etapa do controle integrado da aparição é a suplementação no terço final da gestação. Esta é uma etapa crucial. As ovelhas, seja prenhes de apenas um cordeiro e principalmente aquelas prenhes de gêmeos e trigêmeos, elas precisam, no último mês de gestação, ou no mínimo durante as 2 últimas semanas de gestação, receber uma nutrição energética. Geralmente se usa para isso algum tipo de grão,
Por exemplo, o milho inteiro pode ser utilizado, pode ser usado uma ração comercial, um concentrado comercial para ovinos. Tem gente que utiliza melaço em pó, que é ótimo também para isso. Alguma dieta energética que permita às ovelhas terem esse aporte energético e com isso se evitar a toxemia da prenhez. A ovelha é um animal que, o cordeiro, ele cresce em torno de 60% do crescimento do cordeiro ocorre ali no último mês da gestação. E é ali que ele ganha peso, de maneira que isso cria uma demanda muito grande de energia para a mãe, para a ovelha. Então é fundamental, é crucial que a ovelha seja suplementada, no mínimo nas 2 semanas que antecedem o parto, de preferência nos 30 dias que antecedem o parto, com alguma dieta energética. Bom, e para se suplementar essas ovelhas, é preciso saber quem está gestante. E para isso precisa ter feito, então, a ultrassonografia. As outras etapas. As etapas que precederam a suplementação. Bom, com isso se evita a toxemia da prenhez, os cordeiros nascem mais pesados, e isso sem criar necessariamente problemas ao parto, e nascendo mais pesados eles têm uma sobrevivência maior. Né? Aí nessa etapa que é tão importante, existem alguns cuidados que devem ser tomados, por exemplo, a distância de coxo, né? A quantidade de suplemento que vai ser dado por dia, são todas questões que devem ser bem pensadas, calculadas com a assessoria de um técnico que atue na área de ovinocultura. Bom, a 5ª etapa é praticamente simultânea à suplementação das ovelhas pré-parto, que é a construção de abrigos para aparição. Toda propriedade praticamente tem galpões grandes, muitas vezes inutilizados ou pouco utilizados, que podem ser utilizados, forrados com palha de arroz, por exemplo, e tal, e serem utilizados para abrigar as ovelhas durante a noite. Então essa suplementação pré-parto ela pode ser feita em coxos dentro desse galpão, ou em piquetes fora do galpão, e depois as ovelhas serem alocadas dentro do galpão, dentro do local abrigado, para parir à noite. Porque à noite, evidentemente, é o horário mais frio, onde tem a geada, geralmente, né? E aquelas ovelhas que vão parir à noite têm uma proteção, né? Esses cordeiros estão mais protegidos. Porque essa é uma questão, assim, o cordeiro, diferentemente do terneiro, ele tem uma grande dificuldade de fazer termorregulação logo depois do parto. Então, ele dentro da ovelha, ele está a uma temperatura aí de 38 graus Celsius, e às vezes ele nasce numa temperatura de 0 graus, 5 graus, às vezes com chuva e vento, o que maximiza muito mais a sensação de frio e dificulta ainda mais a capacidade dele de se autorregular a sua temperatura corporal, e ele acaba morrendo, portanto, de frio, de inanição, né? Porque com frio ele não vai mamar na ovelha, e não mamando ele acaba morrendo. Então, essa questão do abrigo é muito importante. Nós temos propriedades que nos dão vários exemplos assim, ó, de puxar lona, construir com taquara ou com madeira velha, tipo uns barracões, assim, umas barracas com lona, em cantos de piquetes e tal, o que é suficiente para as ovelhas se abrigarem durante a noite para parir. Essa é uma etapa fundamental também para que as ovelhas não recebam o frio intenso, a chuva, e os cordeiros estejam mais abrigados logo depois de nascer, aumentando a chance de sobrevivência. Existem vários tipos de abrigo, aqueles mais sofisticados e os mais simples. O importante é que ele seja de baixo custo, de repente já se utilize aquilo que a propriedade tem para oferecer, e se não tem, então que se faça de baixo custo, com lona e madeira velha, de maneira a manter as ovelhas e os cordeiros recém-nascidos abrigados. Não adianta nada fazer todas as outras etapas do manejo, e aí chegar na hora que o cordeiro vai nascer e ele não tem Não tem esse abrigo, né? Não adianta nada, principalmente se a aparição for nos meses fortes de inverno, como junho, julho e agosto, que é a maioria dos casos das propriedades criadoras de ovinos. Bom, a próxima etapa, então, são os cuidados intensivos com esse cordeiro durante os 3 primeiros dias. Todos os trabalhos a campo mostram, isso já há décadas, que as primeiras 72 horas de vida do cordeiro são cruciais. Aqueles cordeiros que sobrevivem às primeiras 72 horas de vida, eles têm um baixo percentual de mortalidade depois.
Então, a maior mortalidade está nas primeiras 72 horas. Então, que cuidados são esses? Primeiro, identificar se a ovelha aceita o cordeiro. Segundo, verificar se o cordeiro efetivamente está conseguindo mamar na ovelha o colostro, que é aquele primeiro leite que o cordeiro deve mamar, de preferência até 12 horas depois de nascido, quanto antes melhor. Tá? Para isso a propriedade deve fazer um banco de colostro, que é muito simples, é só pegar uma ovelha recém-parida, ordenhar ela numa garrafinha dessas de água mineral, de plástico, e congelar. Tá? E utilizar esse colostro, descongelar esse colostro, quando houver a necessidade. Tá? Para utilizar para um cordeiro que a ovelha morreu durante o parto, enfim. Então, garantir que o cordeiro mamou o colostro é fundamental. Curar o umbigo do cordeiro com iodo, né, geralmente é utilizado para isso, para evitar infecções via umbigo, e verificar se realmente essa interação ovelha-cordeiro se deu, se ele efetivamente está mamando, está com o umbigo sequinho, e esses cuidados durante os 3 primeiros dias, e a partir daí, então, estando tudo certo, no 4º dia a ovelha e o seu cordeiro, ou os seus cordeiros, podem ser soltos num piquete maior, a campo, com uma probabilidade de morte muito pequena. Tá? Então esses cuidados também são importantes. E quanto mais próximo da sede, como nós sugerimos, é a aparição, mais o pessoal de campo ou o próprio proprietário está de olho em qualquer dificuldade ao parto, ou abandono de cordeiro, o que facilita os cuidados e, consequentemente, aumenta a taxa de sobrevivência. Tá? Então, essas são etapas cruciais para que a sobrevivência de cordeiros atinja um percentual mínimo aí de 90%, o ideal seria 100% de sobrevivência, com uma aparição acima de 100% em função da gemelalidade. Tá? Uma vez que é atingido isso daí na propriedade, o produtor, evidentemente, vai ter um número, o dobro do que normalmente ele teria nas condições de criação atuais, e com isso vai ter mais cordeiro para ofertar para o mercado, e vai aumentar a sua receita, né? E com isso outras coisas vão advir a partir disso daí. Porque hoje, por que frigoríficos específicos no abate de cordeiros não se instalam na nossa região? Porque, primeiro, não há cordeiro suficiente para um abate rotineiro. Segundo, não há cordeiro ao longo do ano. Existe uma sazonalidade pontual, uma sazonalidade. Existem épocas em que há produção de cordeiros e épocas do ano em que não há oferta. Então esse frigorífico teria que ficar parado boa parte do ano, porque não teria matéria-prima, que são os cordeiros para abate. Então nós acreditamos que a ovinocultura, assim como outras culturas, a ovinocultura, o arroz, a soja, ela tem os seus problemas, tem as suas limitações, mas sem dúvida nenhuma, a alta mortalidade de cordeiros ao parto é o gargalo número 1 da ovinocultura. Uma vez que se tem mais cordeiros produzidos, o produtor aderindo a esse controle integrado da aparição, os outros gargalos, os outros problemas que a cadeia enfrenta vão ser minimizados pela maior oferta de cordeiros e uma oferta regular. Bom, professor Guilherme, eu agradeço a sua contribuição no Portal do Produtor, a gente está à disposição. Né, o que é do interesse do produtor é o nosso interesse e tenho certeza que é o interesse da universidade também contribuir, né, para o crescimento aí da produção da nossa região. Muito bem, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição para novas entrevistas. Tá certo. Curta a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, que vai ter muita informação boa aí para o desenvolvimento do nosso setor primário. Obrigado e até a próxima.